Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui no Pod Cris, o novo podcast que a gente vai abordar vários temas muito interessantes sobre problemas atuais e problemas antigos, mas que a gente não consegue encontrar soluções rápidas. E para hoje fazer companhia para a gente, chamei a doutora Júnia, uma delegada muito experiente no assunto, que vai trazer vários ensinamentos para a gente e vai também colaborar, né, doutora, trazendo aí a sua percepção do momento atual que a gente está vivendo sobre as mulheres. Boa noite, doutora Júnia. Obrigada pela presença e por ter aceitado o convite. Imagina, Cris, eu é que agradeço imensamente a oportunidade ao PTB Mulher e a todos os telespectadores, né, por deixarem um momentinho de suas vidas para escutar a gente, um pouquinho da nossa experiência do dia a dia como delegada de polícia. Então, pessoal, a doutora Júnia é pré-candidata a deputada estadual, por isso ela falou do PTB. Federal. Pré-candidata a deputada federal. Eu, como vocês sabem, sou pré-candidata a deputada estadual pelo PTB. E aí a gente vai aqui mostrar nosso enfoque político também, né, doutora Júnia? O quanto que precisa ser feito para atender uma necessidade tão grande que é a questão das mulheres, né, que hoje em dia ainda são vítimas de muita violência doméstica, de muitos problemas. E está aí a doutora para explicar para a gente melhor. Então, eu vou iniciar com a percepção minha, né? A gente vive um momento social muito crítico, né? Em que os valores, eles estão degradados, né? Então, a gente se pergunta, a violência da mulher sempre existiu, por isso houve a necessidade da elaboração da Lei Maria da Penha. Mas a gente está vendo que explodiu a situação da violência, né? Em todos os sentidos, não só em relação à violência contra a mulher. Os crimes de furto, roubo, o tráfico de drogas, o uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, a gente tem assim uma preocupação muito grande com o resgate dos valores. Que a partir do momento que nós resgatarmos valores, a sociedade que está doente, ela vai progressivamente se reestabelecendo. Sim, é o que a gente está falando, né? Da influência da doutrinação ideológica, da quebra de paradigmas, da quebra do respeito com a família e que a gente está colhendo frutos muito ruins disso, né, doutora? Eu, na psicologia, aí, há mais de 20 anos, eu falo, é nítido, ano a ano, Sim. a piora, Sim. o aumento da violência, o aumento do desrespeito à família, né? E todas as quebras que vão se somando, que vão dificultando o convívio em sociedade e que não tem outro jeito. Se a gente não investir em fatores como a proteção da família, o aumento da educação, a inclusão do esporte, enfim, várias coisas que se perderam ao longo do tempo, né, doutora? Inclusive a meritocracia, que as crianças hoje parece que não têm muita meta, eles não sabem mais o que eles querem ser quando crescer. Sim, eu acho que falta, assim, a situação do herói, né? Eu, quando era criança, por exemplo, a gente tinha o super-homem, a Mulher Maravilha, né? O bombeiro, o policial, né? Nós tínhamos o médico, o professor. A minha professora era assim, eu tinha como ideal, né? Ser até professora, passou pela minha cabeça. E hoje, quais são os representativos do herói para as novas crianças, para as nossas crianças e adolescentes? Então, assim, nós temos uma inversão total de valores. E isso é muito triste. Mas, enfim, falando sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha, a lei foi sancionada em 2006, nós estamos em 2021. Só que assim, eu principalmente que atendo em delegacia, a gente percebe que as pessoas fazem uma enorme confusão de quem é que pode ser o autor na Lei Maria da Penha e quem pode ser vítima na Lei Maria da Penha. E a gente tem algumas coisinhas básicas, só para falar aqui para o telespectador, para não fazer confusão. A princípio, como regra, nós temos o autor
sempre o homem. A vítima, a mulher, né? Exceção, relacionamentos homoafetivos entre mulheres. E agora foram incluídas as vítimas também, os transexuais. Em que situação? Qualquer situação? Não. Quais situações? De relacionamento, ou seja, namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, noivo, ex-noivo, enfim. Parentesco, cunhado, o pai, o filho, que nós temos muito hoje em dia por conta das drogas, os filhos que são adictos, que acabam agredindo as mães, os pais. E nós temos a relação também geográfica. Geográfica, eu costumo dar como 2 exemplos, uma república mista, em que moram mulheres e homens, e, por exemplo, um viaduto em que fixamente moram moradores de rua ali de ambos os sexos. Enfim, a Lei Maria da Penha, ela foi considerada uma das leis mais democráticas do Brasil. Por quê? Porque foram acionados vários segmentos da sociedade para opinarem, para falarem do dia a dia, o que pensavam, o que viam de problemática. Enfim, foram representantes governamentais e da sociedade civil. Do grupo governamental, pelos delegados de polícia do Brasil, eu fiz parte desse grupo. Então, eu fui lá opinar, a gente deu o nosso dia a dia na delegacia de polícia, o que a gente via do enfrentamento da mulher, o que a gente podia auxiliar, né? Como poderia a mulher ter menos danos e mais amparo. Bom, a lei foi sancionada em 2006 e até hoje muita gente faz confusão. E bem no começo, os próprios operadores de direito não sabiam muito como lidar com a lei. E, enfim, no estado de São Paulo e por consequência do Brasil, eu fui a primeira delegada de polícia a representar pela prisão preventiva num crime de ameaça, que a Lei Maria da Penha afastou os crimes de menor potencial ofensivo, e a ameaça é considerada de menor potencial ofensivo. Eu representei por uma preventiva, fundamentei, conversei com o juiz, foi acatado e nós prendemos o primeiro agressor numa violência doméstica pelo crime de ameaça no Brasil, no estado de São Paulo e, por consequência, no Brasil. Na época teve até muita balbúrdia nesse sentido e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela tem um amparo muito importante, que é a medida protetiva, né? E com esse andamento da medida protetiva, as rondas Maria da Penha, né? Porque senão a medida protetiva fica por si só um papel. O agressor não pode chegar perto, o agressor não pode isso, o agressor não pode aquilo, e pronto. Mas e aí? Mas a mulher fica com esse papel e faz o que com o papel, né? O papel, quando o agressor chega na frente, vem com um revólver, uma faca para matar a mulher, ela, eu tenho uma medida protetiva. Não dá, né? Então, o que aconteceu? Em vários municípios foram colocadas as guardas municipais e depois sancionada agora que a Ronda Maria da Penha fica com a Polícia Militar, né? Inclusive, no Litoral Norte, eu ministrei palestras para os policiais militares, para que eles pudessem participar da Ronda Maria da Penha, né? Enfim, foi um mini cursinho no Litoral Norte para os policiais militares. Só que, assim, a medida protetiva tem um detalhe muito interessante. Ela só tem validade se o quê? Se a mulher
tomar ciência, mas o agressor tomar ciência de que foi deferido contra ele uma cautelar de medida protetiva. Enquanto esse homem não for cientificado, tomar ciência disso pelo oficial de justiça, essa medida protetiva não vale. Então, assim, o juiz pode deferir, mas ele tem que ser localizado para ser cientificado que ele não pode se aproximar daquela mulher. E para isso depende de uma assinatura, ele tem que tomar receber, ciência, sim, isso. sim. Ou seja, se ele tiver foragido, ele não tem validade, certo? Então, porque eu só posso desobedecer a alguma coisa que eu tenho ciência que eu não posso cumprir, certo? Sim. Então, assim, são detalhinhos que às vezes as pessoas não compreendem. Mas, enfim, eu acho incrível sobre a violência doméstica que as vítimas são muito julgadas, sabe? E a gente, quando começa a trabalhar nessa área, a gente percebe o ciclo que essa mulher entra e o quão difícil é para ela sair. E isso é com a doutora, né? Doutora Cris, que é psicóloga e sabe muito bem o trabalho que tem nos seus consultórios para levantar uma mulher que foi vítima de um relacionamento abusivo. Isso. Né? E que muitas vezes, né, doutora, vem do histórico familiar. Muitas vezes essa vítima viu a avó apanhando do avô, viu a mãe apanhando do marido, às vezes do padrasto dessa vítima, e ela entende aquilo muitas vezes como algo que faz parte da cultura dela. E não é assim, né? Independente de qualquer histórico que essa pessoa teve, é possível romper, né? Sim. Porque é muito triste, mas com amparo, com devido amparo, é possível encontrar um caminho de saída para essa violência, né? Então, nós temos o chamado ciclo de violência, né? Que é aquele do amor, o da o da tensão e o último da explosão. O do amor, ninguém se apaixona por quem não trate bem, certo? Sim, sim. Então, o agressor, ele já tem, tipo, um modus operandi. Ele vai ser doce, ele vai ser cuidadoso, ele vai se apresentar como o príncipe da vida daquela pessoa, certo? Então, quando ela cai, ela se enamora, incrível, daí começa um momento de tensão. Ela começa a perceber que aquele rapaz, aquela falava florzinha amarela, ela começa a falar florzinha amarela, já começa a irritar a florzinha amarela, né? E daí ela começa a pisar em ovos. E é isso que se diz, pisar em ovos. Então ela percebe que é melhor ela ficar quieta, ela não sabe se fala, se fica quieta. Enfim, é o momento da tensão. E daí vem o da explosão. O da explosão é rápido. Naquele momento que começa paulatino, que é quebrando um copo, batendo na mesa, que é chutando a porta. Depois joga o gato na parede, não é? É gradativa a coisa. Só que o que é o problema é que logo depois da explosão vem o do amor de novo. Me perdoe, eu estava nervoso, eu tive um problema, é o meu pai, é não sei o quê. Ele dá 1000 desculpas, pede perdão. Daí o que acontece? Ela volta. Ela dá mais uma chance. E principalmente se tem filhos, não é? Daí vem o da tensão de novo. E daí vem o da explosão. E o que acontece? Quanto mais tempo essa vítima permanece nesse ciclo de amor, tensão, explosão. Amor, tensão, explosão. Mais danifica o seu psicológico, o seu emocional. E pior, a família, os amigos vão se afastando. Porque falam que são dois sem vergonhas, que ela gosta de apanhar, que ela não tem vergonha na cara, certo? E daí, eles vão se afastando, porque falam, não adianta dar conselho, não adianta nada, deixa esse povo aí, eles que se virem. Só que essa mulher precisa da operação resgate. Ela não pode ficar sozinha, ela necessita do quê? Do seu familiar, do seu amigo, ela precisa. E o agressor geralmente rompe também
os laços de quem poderia salvar essa mulher. Ele vai afastando, dizendo que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não gosta dele, que tem inveja do relacionamento. Vai cortando vínculos. E daqui a pouco essa mulher fica sozinha, no meio de um monte de situação que ela não sabe mais se ela causou mesmo, porque ele fala que ela causou. Ou, olha, você não fritou o bife direito. E o bife sem estar frito direito me deixa muito nervoso. E você sabe, eu já te expliquei tantas vezes como que frita o bife. Enfim, essa mulher, ela começa num ciclo psicológico tão assim, distorcido, que ela começa a achar que realmente ela tem culpa. Sim. E daí é um ônus tão grande, tão grande, tão grande, quando a gente chega no feminicídio, passou por todo esse caminho, sabe? E daí aquela mulher que já não tem mais condições, não tem amigo, não tem nada, o emocional danificado, ela sem dinheiro na maioria das vezes, com filho, o que ela faz? É difícil, né? Então a gente tem que ter, assim, se colocar no lugar do outro. Porque para uma mulher que tem condições financeiras, certo? Já é difícil. Quando eu digo condições financeiras, o seu trabalho, seu ganho, sua casa, condições de pagar um psicólogo, né? Já é difícil. Imagine para uma mulher que não tem nada. E às vezes esse nada, né, doutora, é muito mais do ponto de vista de amparo social. Sim. Porque é a mãe que já critica, você não tem vergonha, você sempre volta. Às vezes até os próprios amigos que convivem ali, até os filhos. Eu pego muitos casos que os filhos já não têm mais credibilidade na mãe. Mas, mãe, não adianta, a gente tenta te ajudar, você sempre volta para ele. Porque a relação abusiva, pessoal, numa ponta tem o agressor, mas na outra tem uma pessoa com dependência afetiva desse agressor. Que, como a doutora disse muito bem, os agressores são sedutores. Normalmente são aqueles parceiros que mais fazem a gente se apaixonar rápido. Eles enchem de presentes, de elogio. É uma relação muito mais aquecida do que uma relação saudável. E aí, por isso, mobiliza tanto afeto, né? E depois esse pêndulo entre perdão e violência, ele passa a virar algo que faz até falta. Eu participo de grupos de mulheres que sofrem violência na internet e, assim, é muito comum a gente ver mulheres que foram brutalmente agredidas a vida inteira e quando elas conseguem romper, elas sentem saudade do agressor. Elas falam, eu não sei o que dizer, mas assim, eu sinto falta dele, eu sinto saudade dele. Então, assim, é difícil, pessoal, porque sem amparo é muito complicado. Essa saudade pode voltar como um vício qualquer. Ele traz sofrimento, mas ele traz também uma sensação de benefício quando você está ali, né? Quando ele está pedindo perdão, quando ele está te presenciando, tem aquela sensação de benefício e fala assim, não, eu acho que talvez seja coisa da minha cabeça, ele vai melhorar, eu acho que agora vai ficar bom porque ele conseguiu um emprego, ele vai ficar melhor porque ele conseguiu, enfim, qualquer coisa, né? A agredida, muitas vezes, ela vai justificando aquela violência, como a doutora falou muito bem, ela tenta justificar o momento da violência, ela tenta justificar para ela que ela não deve romper, porque pode a qualquer momento dar certo aquela relação. E é difícil. Um dia desses, num evento, uma senhora me procurou no final do evento e ela me falou isso. Ela falou, olha, filha, eu vou te dizer uma coisa, eu sofri violência por mais de 10 anos, eu rompi, eu me separei, hoje eu tenho um namorado ótimo, mas eu ainda acordo pensando nesse relacionamento até hoje. Ela falou, não é que eu sinto saudade, mas eu me sinto dependente ainda porque eu não consegui me livrar das memórias. Tanto as boas quanto as ruins. Então, é isso, né? A mente prega algumas peças nesse sentido, porque mesmo uma coisa que nos coloca em risco de vida, assim como uma droga, mesmo as coisas que nos fazem sofrer tanto, às vezes é muito difícil romper com elas. E por isso a necessidade do apoio. Né? E a bem da verdade, é tão louco essa situação aí de dependência, que é uma coisa hormonal mesmo. Isso, sim. Porque quando você sofre, assim, são picos, né? Então, assim, na agressão, é um pico de um hormônio. Daí, no perdão, é o pico da
Serotonina. Daí vem aqui e vai. Então, é a dependência idêntica à da droga quanto ao cérebro. Então, Exatamente. assim, às vezes a pessoa precisa até procurar um psiquiatra mesmo para suprir no cérebro algumas Para substâncias. romper esse ciclo de busca de prazer. Sabe, pessoal, todos vocês já devem ter ouvido falar alguém assim, relacionamento sem briga não tem graça. É a briga que apimenta, é a briga que dá uma aquecida na relação. E estão falando exatamente disso, desses ciclos, né? Que aí chora, briga, fica de mal e depois retoma, faz as pazes, vai viajar, ganha um presente. Só que isso é saudável? Para os seus filhos que estão em casa assistindo isso, é saudável? Ou para os seus pais que às vezes moram perto, escutam choro, escutam discussão, né? A violência doméstica, assim como a droga, ela não impacta só o casal. Todos os envolvidos sofrem muito. Às vezes até os próprios policiais, né, doutora? Que muitas vezes eu escuto, puxa, a gente chegou no meio de uma ocorrência, tinha violência e quando a gente foi conduzir, a vítima falou, não, deixa, né? Ele não vai fazer mais, era só para dar um susto. Então, a gente percebe até os policiais, muitas vezes, se sentindo impotentes em relação a uma situação que eles sabem que não vai resolver ali. Eles sabem que se eles virarem as costas, provavelmente vai ter mais agressão ainda, até porque chamou a polícia. Né? Então, a gente vê que assim, é um problema muito amplo, ele pega várias áreas, ele envolve várias pessoas do convívio da vítima, mas só a vítima amparada consegue romper com isso. Né? Então, mas assim, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que ter uns olhos também para o agressor, certo? Porque não adianta a gente só tratar a vítima, mulher, que seja, né? O lado mais tido como mais vulnerável, né? Por quê? Esse agressor, ele precisa ressignificar a sua vida. Porque não adianta, o Zezinho namora, convive com a Mariquinha. Daí ele agride a Mariquinha rapidamente some do Joãozinho. Daí o Joãozinho pega e começa um relacionamento com a Zezinha. O que vai acontecer? A mesma coisa. Então, assim, na Lei Maria da Penha também diz o seguinte, que o juiz pode conduzir esse agressor para grupos de apoio. Eu acho isso de suma importância, porque para a gente terminar o ciclo da violência, a gente também precisa tratar desse agressor. Porque, senão, ele vai agredir outra. Sim. Certo? Porque ele continua o mesmo ser. Então, assim, como é de suma importância a violência doméstica, porque uma família doente é uma sociedade doente, certo? Então, da violência doméstica, a gente percebe que quem acha não acha nada, né? A gente percebe o seguinte, que nascem os demais delitos. Por quê? Porque uma pessoa que não tem uma casa saudável, um adolescente, ele vai querer ficar o quê? Na rua, certo? Daí na rua, quem que vai adotar esse rapaz? Essa menina, concorda? Então, assim, daí vai nascer o quê? Vai nascer a prostituição, vai nascer o furto, vai nascer o roubo, certo? Hoje, eu estou trabalhando na DEIC São José dos Campos, na Delegacia de Entorpecentes. A coisa e no C-Code, que é lavagem de dinheiro. Na Delegacia de Entorpecentes, a maior tristeza minha é quando a gente pega um adolescente, certo? Que você pergunta para ele, ele responde, e senhor de si, como aquilo fosse a coisa mais normal da face da terra, certo? Ele não tem arrependimento, ele não tem nada, porque eu não sei, e isso é muito triste. Ele não vai na escola, certo? Mas ele levanta, porque tem o turno do tráfico. Ele entra às 7 da manhã no turno e sai meia-noite e ganha, nesse turno, entre R$300 e R$400.
Daí você pergunta para ele o que ele está fazendo com o dinheiro. Ele está gastando em uísque, roupa e droga para o fluxo. Sim. Então, assim, e daí no fluxo, além da droga, do álcool e de tudo isso, a gente tem as nossas adolescentes fazendo sexo com nem sabe com quem, Sem ficando proteção. grávida não sei de quem, com todas as doenças sexualmente transmissíveis que a gente sabe. Por exemplo, no litoral norte, que eu trabalhei, eu tive ciência pela saúde que a AIDS retornou com tudo e o DST, e pior, entre jovens e idosos. Idosos também. Porque, fora isso, no campo da droga e do desestímulo, a gente tem hoje idosos entrando no vício já do crack. Daí o que acontece? O tiozinho, vamos falar o senhorzinho, né? Que eles falam tiozinho, porque antes era senhor, né? Agora enfim, se referem de forma jocosa. Eles querem pegar a pessoa, viciar, porque tá viúvo, tá triste, tá depressivo, vai no barzinho da esquina. Mas o barzinho da esquina já tem também o tráfico. Sim. Daí eles querem viciar o senhorzinho. Por quê? Porque daí eles podem invadir todo mundo, morar na casa desse senhorzinho sozinho. Então, assim, a gente vê, quando a gente trabalha na polícia, uma sociedade que está denegrida. Então, sim. assim, eu tenho, assim, o nosso país é tão maravilhoso, é tão lindo, é de uma geografia maravilhosa, de um povo humano, de um povo bom. Meu Deus, a gente precisa resgatar. Isso. Resgatar, assim, de forma, assim, é sério. Porque hoje a minha casa pode não ter problema, mas uma hora o problema da sociedade vai eclodir na minha porta. Vai eclodir com um roubo de celular que pode tragicamente terminar num latrocínio, que é a morte. Pode ser atropelado por um indivíduo que pegou a condução do veículo automotor com o uso de droga lícita ou ilícita e atropela e não tá nem aí, faz aquele, né, passa em cima do pessoal todo lá no ponto de ônibus. Então, assim, a gente precisa resgatar valores. A consciência de que a minha liberdade vai até onde começa a sua, Cris. Exatamente. Sabe? A gente passou por essa situação pandêmica, que eu não vou entrar em nada da pandemia, mas que nós fomos fechados dentro de uma casa e que eu pensei que nossa consciência do coletivo humano, de solidariedade, se intensificasse quando as portas se abrissem. E outro dia eu ouvi de um garçom, me contou. Ele falou assim: doutora, a coisa piorou. O povo me maltrata e xinga aqui, que a senhora precisa ver. Então, o que a gente está se transformando, meu Deus? Então, assim, fica aqui, eu acho que a gente fugiu um pouco, né, Cris? Eu não quero fugir disso. Mas, assim, para a gente pensar, a gente vai passar por um processo eleitoral, certo? Então, pessoas, seres, cidadãos brasileiros, eu gostaria que vocês raciocinassem. No legislativo, que é na Câmara dos Deputados, seja estadual, seja de âmbito federal, seja dos vereadores, são os que legislam pelo vereadores município, deputado estadual pelo estado, deputado federal pelo Brasil. Então, meus queridos, vamos pensar naquela pessoa que a gente vai colocar para legislar pelo Brasil, pelo seu estado, pelo seu município. Porque depois não adianta a gente reclamar
se é sancionada a lei, porque a maioria da Câmara aprova uma lei que mas que eu vou anular meu voto, mas eu vou votar, fazer aquele voto de rebeldia naquele ser que sei lá o quê, que é intergaláctico e não sabe nem por que está vivo, certo? Vamos pensar, senhores. Está na hora da gente pensar que precisamos resgatar o nosso Brasil. É isso. É isso, pessoal. Tudo isso que nós estamos falando, toda essa mudança, sabe, doutora? Até quando me perguntam o que me levou a gostar de política e a participar, né, tentar entender mais sobre a política, foi justamente isso. Essa quebra de valores, essa desconstrução da configuração familiar. Puxa, quando um pai antigamente sentia orgulho de não prover a família, sentia orgulho de usar droga, às vezes iniciar o uso da droga após os 50 anos de idade, quando que a gente via essas coisas? Porque antes tinha uma coisa que era uma série de valores que norteavam a família. E isso, devido aí à doutrinação ideológica, ao marxismo cultural, foi quebrando, tanto que hoje é até um preconceito falar que viver do tráfico de drogas é uma coisa inadequada. Já a gente vê políticos falando o quê? Que, não, mas o tráfico de drogas provê várias famílias. Isso não é forma de prover, porque prover uma família com a morte de inocentes, com o aliciamento de jovens para dar conta disso, é criminoso. É criminoso e é cruel, porque quando a gente vai, eu convido qualquer um de vocês aí a passear, né, pelo centro de São Paulo e ver se é aquilo que a gente almeja como expectativa de vida, se é aquilo que a gente quer para uma pessoa que a gente ama. Não é, pessoal. E a maioria daquelas pessoas ali, né, moradores de rua, usuários, eles tinham uma família, eles tinham uma vida, eles tinham uma profissão. E a droga, a dependência química, a quebra de valores foi o que levou eles a não ter mais expectativa absolutamente nenhuma. Então, quando a gente encontra aí políticos interessados em destruir uma sociedade, ele só está pensando em benefício próprio, porque ninguém ganha com isso. É como a doutora disse, é a minha família que fica fragilizada, é a família da doutora e a família de cada um de vocês. Que quando a gente negligencia o aspecto político de um país, a gente está permitindo que aqueles que estarão lá façam o que eles quiserem, porque um povo negligente, ele não pode escolher o seu destino. Nós vimos agora o Chile, é um bom exemplo, era um país que dizia-se maravilhoso para viver, e agora o povo não foi às ruas votar, mais da metade não votou, a esquerda votou, e agora eles estão novamente lutando para desarmar de vez a população. E a gente já sabe o porquê, né? Porque, assim, quanto mais perverso o plano de poder num país, menos direito eu vou dar para a população se defender, menos direito eu vou dar para essa população estudar, para que essa população busque conhecimento, porque senão essa população não tolera essa ditadura que está prestes a se instalar no país. Se a gente olhar qualquer país, como Venezuela, como Cuba, é essa forma. Você destrói a família, porque a família é o que fortalece o ser humano, você destrói a família, você destrói os valores, você faz com que essas pessoas almejem coisas que não representem nada nem para elas próprias, e aí depois fica fácil, né, doutora? O que uma pessoa que não tem amor nem aos pais vai conseguir lutar? Ela não vai lutar contra nada, ela vai deixar, pode fazer o que quiser com o país dela, que está tudo certo, né? Então é por isso que a gente precisa ter muito carinho pelo país e muita consciência que sim, dá para mudar, mas depende de todos, não depende de um ou dois. Todos nós temos que entrar no mesmo movimento, e eu tenho a sorte de ter, né, os meus seguidores, os meus amigos, eles pensam muito assim, mas eles conhecem muitas pessoas que não pensam, então vale a pena compartilhar esse material. Mas é isso, nós já temos a consciência do dano que foi feito, então cabe a cada um de nós divulgar isso e mostrar para as pessoas o quanto que essa consciência é o que pode mudar o nosso futuro daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, né? Ou não, ou deixar do jeito que está e deixar na mão daqueles que querem destruir o país. Mas só para finalizar, eu lembrei uma situação que é muito engraçada, né? Sobre arquétipos. Arquétipo, que é a situação do herói, do mito, né? Que eu falei um pouco antes, que eu acho de suma importância,
que hoje está uma inversão de valores, mas dentro dos arquétipos, a gente tem o símbolo dos países, né? A gente tem a Inglaterra, o leão, né? Forte. A gente tem os Estados Unidos, a águia, né? E a gente tem o Brasil, a onça. Só que, de um tempo para cá, foi introduzido no lugar da onça, que a onça também é ocupadora de espaço, ela também é aquele ser, né, com garra, protagonista, né, aquela coisa forte. Do nada, tiraram a onça e introduziram, e ninguém percebeu, o papagaio. E o papagaio está simbolizando a gente. O papagaio é tido o quê? Fala, é aquele tipo brincalhão, simbolicamente, bonachão, que ninguém leva a sério. A gente tem aquela figura do Zé Carioca, né? O papagaio Zé Carioca. Sim. Então, assim, cadê a onça que tinha no nosso símbolo? Que a onça que também simboliza, tem o exército, né? Que é das Forças Armadas. Cadê? E ninguém percebeu. Sim. E não parece, mas isso é subjetivo para o povo. Sim. Isso é subjetivo. Então, gente, vamos abrir o olho, tá? E lembrando que o papagaio, ele só reproduz sem pensar. Ele fala o que ele ouviu, né? Então, é muito o que eles esperam de nós, que a gente assista algumas emissoras de televisão, né, pessoal? Que eu não vou nem precisar falar qual que a gente está pensando agora. E simplesmente você ouve e reproduz aquilo como um gravador. É o papel do papagaio. É um bichinho bonitinho, fofinho, mas ele não pensa, ele não raciocina antes de dizer que o louro quer café, por exemplo, né? Sim. E é isso que esperam da gente, pessoal. Um povo quanto menos pensante, quanto menos atuante, quanto menos lutador pela sua soberania, é um povo mais manipulável, né? É um povo que não vai brigar por nada. Puxa, tiraram as nossas armas, tiraram a legítima defesa do povo. Hoje, quando uma casa é invadida, te resta rezar. Né? Não que a reza não seja importante, mas o direito à legítima defesa, o direito de um pai, de uma mãe defender os seus filhos dentro da sua casa é essencial. É essencial porque a polícia, por mais presente, por mais competente, mais capacitada que seja, ela não é onipresente. No seu sítio, na sua casa, no seu apartamento, quando houver uma situação perigosa, ela é imediata, não dá tempo, muitas vezes, não é, doutora, de chamar a polícia. Então, assim, aquele poder do pai de proteger, do meu pai sempre foi muito protetor da família. Hoje, o que um pai tem para fazer? Quando a casa dele é invadida, quando o carro dele é invadido, a gente vê nesses vídeos hoje em dia o quanto que o ser humano já não tem mais o direito no Brasil de lutar pela sua própria vida. Muitas vezes ele tem simplesmente que esperar para ver o que vai acontecer. E eu acredito que isso também faz parte de ser um papagaio, né? De você não ter muito. Você grita, você faz barulho, mas você não tem força de defesa nenhuma. Então, mas... o pior é quando a própria polícia não sabe o que fazer, sim, né? Sim. Tolhida em todo o seu direito de trabalhar, né? De se defender, né? Bastante Enfim. Triste isso. É difícil, gente, assim, eu agradeço vocês, mas eu peço a vocês, assim, multipliquem, conte para as pessoas, porque infelizmente, sabe, doutora, essa bolha que nós vivemos de já ter percebido tudo isso, infelizmente não faz parte da realidade da maioria das pessoas. Então lembrem que por mais que pareça exaustivo a gente falar disso, é preciso falar assim, é preciso lembrar a importância desse ano que nós estamos vivendo para a continuidade de todas as mudanças que a gente já vem tendo e que precisam se multiplicar a cada dia. É isso, obrigada, doutora, parabéns, obrigada pelas palavras e sempre convidada, sempre com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço a todos. Pessoal, semana que vem aguardo vocês todas as quartas-feiras, Pod Cris. Conto com a presença, compartilhem esse podcast, vamos levar informação para a população, pessoal, é muito importante. Obrigada.